Bem por aí? Olá, Carol, muito bom dia para você, muito bom dia para todos os nossos queridos ouvintes do CBN Campinas. Tudo em ordem por aí, Carol, pronta para sextar já? Ainda não, né? Porque a gente está acompanhando aqui esses desdobramentos da fala do vereador Arnaldo Salvetti. Não deu para relaxar muito, não, porque assim, teve gente que foi muito favorável a ele, viu? Não é que teve só gente contra, não. O Dimas, por exemplo, escreveu aqui no WhatsApp da CBN falando o seguinte: que eles acham que as entidades é que deveriam cuidar dos moradores de rua, que o mandado de Deus é trabalhar e viver do seu suor. Então, ele não gosta e não acha boa a ideia de fazer doação ou dar comida para morador de rua. Mas aí nós tivemos outras participações aqui, na fala do Roberto da cidade de Leme, que ele acha que é uma pena um vereador criar uma lei dessa, que ele acha terrível, de proibir esmola, que ele acha que não é por aí, são pessoas que estão sofrendo e têm motivo para estarem nessa situação, e é lamentável, segundo o nosso ouvinte, ouvir um posicionamento de um vereador como este. Então, assim, são bem divergentes. Outros que mandaram mensagens acham que dar dinheiro, doar, dar comida faz com que a cidade seja acolhedora para o morador de rua e ele não sai daqui. Entidades acham, inclusive, que nas estimativas de quantidade já estejamos em 1.300 moradores de rua somente na cidade de Campinas. E há outros ouvintes que também enviaram mensagem, é muita mensagem, não vou conseguir ler todas, em que eles acham que o vereador está usando um assunto que é muito complexo para ganhar notoriedade. Como que você viu essa questão do posicionamento do Arnaldo Salvetti na semana em que a prefeitura também está divulgando eh, redução de impostos, incentivos, ações sociais para o centro de Campinas? Eu vou seguir essa última linha, viu, Carol? Problemas complexos não têm soluções simples, não, na minha visão, viu? E por que a gente fala que é um problema complexo? Porque, veja, não se trata única e exclusivamente do poder público ir lá, retirar as pessoas e falar, pronto, o problema é resolvido. Porque não vai resolver o problema. Não é isso. Vide, por exemplo, Carol, o caso, guardadas as devidas proporções de diferenças, do que a gente está acompanhando nessa última semana de discussão na Cracolândia, em São Paulo, onde você também tem muitas pessoas ali em situação de rua e que o governador, por exemplo, do estado precisou avançar e recuar várias vezes. Por que eu estou traçando esse paralelo, Carol? Porque provavelmente essa fala veio também dentro desse contexto, percebe? Porque vai acontecer um determinado problema e aí os vereadores, todas as lideranças políticas começam a chamar a atenção, levantam a mão e dizem, olha, no meu município tem um problema parecido, olha, no meu município também tem essa situação. Que nem aquilo que a gente acompanhou lá atrás, a questão dos ataques das escolas, quando foi logo no começo do ano, lembra? Não demorou muito tempo para cada um começar a se posicionar, a falar, a montar audiência, fazer uma série de coisas. Então, ao que tudo indica na minha leitura, o vereador está aproveitando dentro desse contexto do que está em notoriedade quase que nacional, que é essa discussão envolvendo o caso de São Paulo, para trazer à tona algo que está acontecendo no município de Campinas, que de fato é um problema social grave, Carol. E volta a insistir nessa linha. Não dá para você entender a situação de rua pura e simplesmente apontando o dedo dizendo o seguinte: o poder público que se vire. O poder público que se vire. Porque, por vezes, o poder público tem a estrutura necessária. Tem as casas de acolhimento, tem as políticas públicas que podem ser articuladas através dos CRAS para poder tentar tirar esse morador, essa figura de dentro de uma situação, né, de rua e colocá-lo num outro tipo de situação onde ele possa estar dentro de um abrigo, possa de repente ter um aluguel social, algo nesse sentido, para ele poder recomeçar a sua vida. Então, há por vezes essa estratégia. Mas qual é que é o problema? Geralmente, associado à questão de rua, Carol, não tem pura e simplesmente uma situação onde uma figura perdeu tudo que tinha e está lá. Isso também está nessa realidade. Mas essa realidade não é formada só por esse elemento. Então você tem pessoas ali que estão numa situação de dependência química, que também tem que ter um olhar por parte O do Estado, prefeito que tem diz que que ter é um outro cerca tipo de de acolhimento. 80%, prefeito Dário Então, Saad. você tem 80% é dependente químico. Então, você tem a situação da dependência química. E aí, concorda comigo, já é um outro tipo de problema, que envolve não só a questão social, mas uma questão de saúde pública também. Aí você precisa ter uma determinada leitura de como lidar com esse problema, percebe? Então, acho que assim, não se trata pura e simplesmente de você virar e falar assim, vamos deixar de dar esmola que resolveu o problema. Eu penso o seguinte, obviamente, para as pessoas que residem na localidade, que estão sempre ali, que frequentam sempre os lugares, não é nem um pouco agradável, Carol. Por quê? Porque dentro dessa situação, você tem uma série de problemas ali, que vão desde do indivíduo estar ali pura e simplesmente pedindo a esmola, até aqueles que por vezes são agressivos, que aumentam a sensação de insegurança por parte dos moradores do bairro, ou de repente de um prédio, onde eles possam ficar próximos ali. Então eu acho que assim, o poder público ele tem que dar uma resposta para o problema
entender que não dá para sanar 100% no primeiro momento, mas tem que dar uma resposta no sentido de dizer, olha, se o problema então é dependência química, nós vamos criar uma política pública para tirar essas pessoas da rua. Aqueles que não quiserem, que não toparem, não tiverem a fim de poder sair dessa situação ou ter um braço estendido por parte do poder público, nós vamos tomar um outro direcionamento, vamos ter um outro tipo de entendimento, né? Aí tem que ser duro, mas ao mesmo tempo dar alternativa, porque não adianta tirar as pessoas de um lugar e jogar para o outro, você vai só transferir o problema. Agora vamos falar de orçamento, porque com a arrecadação próxima a 8 bilhões de reais, a Prefeitura de Campinas publicou uma prévia do orçamento para o ano que vem. Você deu uma olhadinha, Bruno? O que você está achando? 8 bi, né? Um valor alto, A mas gente já ainda tinha abaixo daquilo. comentado, mas a gente tinha Sim. falado algo próximo a isso? Eu não me lembro. A gente tinha falado até um pouco mais, na verdade, né, Carol? Porque eles estão prevendo esse orçamento nessa casa dos 8 bi, mas com um certo déficit aí, né? Lembra que a gente já tinha comentado sobre isso nesse espaço também. A expectativa de arrecadação era até um pouco mais alta, depois fez uma correção do valor. É claro que a gente fala assim, né, Carol? Quando estamos falando em orçamento, a gente já está lidando com expectativas, o que não significa que na prática aquilo que será efetivamente pago, executado, seja esse volume. Mas, claro, o poder público tem que ter uma referência sobre isso, calculando a inflação do último ano, pensando na expectativa de repasses e tudo mais, para poder dar uma margem para você ter algum tipo de planejamento, né? Então, acho que assim, o recurso ele é vultuoso, mas diante das necessidades da população e daquilo que os próprios vereadores, via de regra, falam hora ou outra na sessão, que aparece hora ou outra nas suas falas, ainda assim é um recurso insuficiente, Carol, para as demandas que Campinas hoje apresenta. A gente tem um ranking das reclamações em contrapartida às prioridades de LDO, e a gente vai falar sobre segunda-feira, porque eu acho que o tema é bastante abrangente. 7,6 bilhões para taxar exatamente, já é um aumento de 14,7% em relação ao ano de 2023. Então, assim, na verdade, Campinas sanciona a LDO, então, para 2024, mas temos muito ainda que falar sobre isso. Bom, a gente vai para sexta-feira agora, então, Bruno, e a gente volta na segunda com esse tema, a gente vai repercutindo. Combinadíssimo, até porque vamos lembrar, né? 14% de aumento, alguns vão falar, nossa, olha que alto, mas lembremos que a inflação no ano passado ficou em 2 dígitos quase que o ano todo, né, Carol? Tem esse porém também, né? Tudo ficou mais caro. A gente volta na segunda, um abraço para você, para todos os nossos queridos ouvintes aí. Boa sexta-feira, aproveitem. Obrigada para você também.